História é difícil para estudar porque quando é diretamente tem uma relação com sua história é difícil de estudar isso, é difícil de pensar sobre isso porque você quer estudar, mas é doloroso. Na França você pode ser uma francesa negra, mas você é negra. E tem pessoas que você disser que você é negra, você é da França, mas de onde da França? Você tem uma origem, você não, porque você é negra, você não pode ser totalmente francesa. É uma coisa, é o racismo, claro. Mas no Brasil também, né? Sim, sim. Você sentiu a mesma coisa no Brasil? Não, porque aqui no Brasil sou uma intercambista e sou uma pessoa de fora, não de dentro. E a relação que eu tenho com outras pessoas é um pouco diferente, porque é tipo, você é do Benin, você é da França, você estuda na França, aqui você é um intercambista no PUC Rio e você fala português, você fala inglês. Eu tipo, não sei, não sei, mas eu sou uma pessoa da fora. Meu nome é Irina Gbaguidi, tenho 20 anos, tenho também duas nacionalidades, sou da França e do Benin, no oeste da África. Eu nasci na França em 1996 e cresci no Benin, em Cotonou, que é a capital econômica do meu país. A minha mãe é do Benin e da França e meu pai é do Benin. Influência africana, o kibu, não kibe, o quiabo é gombo e tem a mesma coisa no Benin. Por exemplo, fubá, mandioca, inhame, todas, aqui no Brasil é como a minha casa, porque eu como todas as coisas que eu como em Benin. Quando eu achei sobre a minha terceira ano de universidade no mundo, eu quero estudar sobre o povo africano, a diáspora da África. Claro, o Brasil é o melhor país para isso. Chez elle, c'est le bonheur. Chez Mama Africa. Chez Mama Africa. Esse é o cais que a gente queria te trazer. É a praça onde estamos chegando? Sim, é porque antes tipo, não tinha isso daqui, né? Era mar. Era mar. Okay. E aí aqui era onde começava, tipo, aqui era o povo. Eu tento de imaginar horrível. Sim. Tipo, aqui era onde chegava, né? Sim. Você pode imaginar que é tipo, não gosto. É horrível. Não é possível de imaginar que eu saí do meu país com força e não posso retornar. É bem. É ruim. Sim, é muito triste. É difícil de trabalhar sobre isso, é difícil de falar sobre isso porque eu não vivo isso dessa maneira e quando eu penso a tudo isso, eu me lembro que na minha família tem um homem que participa disso. É horrível. Então, a minha avó
a mãe de minha mãe, se chama Angèle de Souza. Ela é de uma pequena cidade perto de Cotonou que se chama Ouidah, que é a cidade de uma comunidade, os Agudas. Os Agudas são pessoas de Ouidah, mas também conhecidos como os afro-brasileiros. Em Ouidah tem a história de um homem que se chama Dom Francisco de Souza, que é um homem do Portugal, que chegou em Benin durante esse período. E o Dom Francisco estava a ligação entre os europeus que chegaram lá para começar para comprar escravos com o reino da Abomey. Então, ele ficou lá e tem muitas esposas e tem muitos filhos. A minha avó é a descendente direta desse homem. Tem uma história que sua avó conta, que os outros Agudas são os descendentes dos escravos, mas também dos vendedores dos escravos, que em francês se chama négrier. Então, agora em Ouidah tem uma coisa um pouco louca, incrível, porque tem um conflito de memória, um conflito de história, porque tem os descendentes de escravos e tem, ao mesmo tempo, os descendentes de vendedores de escravos. Aqui é um lugar de memória, né? Depois de 1830, quando fecharam o cemitério, pararam de enterrar africanos aqui, levou 36 anos. Oficialmente. Para construir casas em cima. E ao construir as casas em cima, houve um esquecimento de uma barbárie que aconteceu no século XVIII e XIX, foram 60 anos de funcionamento. Porque as pessoas, como viam aquela situação de lixo humano aqui, porque eram corpos despedaçados, né, e queimados, as pessoas jogavam lixo também. Na cultura africana em geral, não só uma, né, mas em geral, e a gente herdou muito aqui também, você tem que ter um mínimo de tratamento funerário, né? E quando você não tem isso, você não se encontra com o teu ancestral. Do cativeiro é o samba do mundo calunga, batendo samba em meu peito. Caô, cabe esse lê caô, oque aroque. Quem me pariu foi o ventre de um navio. Por sinal, tem um museu da escravidão. É incrível! No Brasil! Bizarro, né? É estranho. E aí, tipo, a gente tem o Museu do Amanhã, sabe? Tem um museu da escravidão na França, na Inglaterra. É incrível, para mim é incrível. Dor é o lugar mais fundo, é o umbigo do mundo, é o fundo do mar. No balanço das ondas. Aqui as pessoas, os cariocas são super apaixonados da França, de Paris. E quando eu digo que eu moro no Paris e quando eu falo francês, é uma coisa incrível para eles, mas não para mim, porque é o resultado da colonização. Em Benin você pode falar francês e a grande parte dos estudantes, quando querem fazer um intercâmbio, viajam para a França. Não é uma coisa incrível, é só o resultado da colonização.